Olá, irmãos, muito boa noite para aqueles que nos assistem aqui de Portugal, muito boa noite para aqueles que se assistem também de Angola e muito boa tarde para aqueles que me assistem na América do Sul, na Costa Rica, nos Estados Unidos, em Canadá, em todos esses países. Então, muito boa noite a todos. Muito boa noite também aos nossos irmãos que nos assistem de São Tomé e Príncipe, todas as nossas igrejas, Embaixada Cristã, como sempre eu gosto de dizer, Embaixada Cristã é uma só igreja que está em vários lugares. Então somos um só corpo e adoramos aquilo que é um só Deus, um só Espírito, um só fé, um só batismo, uma só esperança. Amém? Então, muito bem-vindos a todos, meus queridos que estão a entrar. Eu quero saudar a todos e muito obrigado, meus queridos, por fazerem parte desta escola de embaixadores. E eu creio que Deus tem uma palavra para ti hoje, uma palavra rema. Ele tem uma palavra de revelação para ti nesta noite. Então, muito bem-vindos a todos. Bem-vindo, Irmã Lina, bem-vindo, Pastor Ivandro, Pedro, meu querido, bem-vindo, um beijinho à Sara, ao Gonçalo, à Sarinha, um grande beijinho também, Irmã Elizabeth, um beijinho muito grande para Angola, para a nossa igreja em Angola, todos os nossos amados irmãos que vivem, que estão em Angola, em nome de Jesus. Muito obrigado. Bem-vindo, Rita, também, um beijinho ao Alexandre, um beijinho para a Gabriela, ok? Um grande beijinho, muitas saudades vossas, de todos vocês, tanto dos nossos irmãos de Angola, como dos nossos irmãos aqui de Portugal, como também os nossos irmãos que estão no Brasil, Pastor Vilmar, Pastora Miriam, os irmãos que estão em Fortaleza também, Pastora Sueli, um beijinho muito grande para a nossa querida Pastora Sueli, Pastor Ronaldo, Pastora Fátima, que estão em Fortaleza, e os nossos irmãos e pastores também que estão na Costa Rica, o Pastor Fabiano, a Pastora Joceline, também saudações para os nossos irmãos que estão nesses países. E em especial para o nosso Pastor Betinho e a Pastora Linda que estão em São Tomé e Príncipe, também o nosso presbítero Ziete, António, que estão ali em Ribeira Peixe, também servindo ao Senhor e ministrando a palavra do Senhor aos nossos irmãos. Então, muito bem-vindos a todos. Bem-vinda, Patrícia. Beijinho também. Saudades tuas, Patrícia. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Irmãos, obviamente que eu não consigo saudar todos os irmãos que estão a entrar agora, mas eu quero enviar um beijinho muito grande para todos. E realmente eu não posso ver a vossa face, mas posso ler os vossos comentários e o faço com muito prazer. Então, que Deus vos abençoe e que no nome de Jesus, este tempo que agora vamos passar juntos, seja um tempo de crescimento, um tempo de edificação. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Então a minha oração é, irmãos, que nesta noite, neste tempo que nós vamos passar juntos, tu possas ter a tua fé edificada, para que tu possas experimentar as virtudes do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Este mês de maio nós estamos a falar e a ministrar sobre família. E o nosso tema é famílias fortes em tempos difíceis. Então, este mês de maio nós estamos a ministrar não só às nossas famílias, famílias da Embaixada Cristã, mas estamos a ministrar também às famílias dos nossos irmãos, de outras igrejas, ou até pessoas que não têm igreja no momento, mas que assistem e se alimentam da palavra de Deus através da Escola de Embaixadores, através desta cerca de 1 hora de ministração da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao tema que falámos a semana passada e para quem não pôde assistir, eu convido para assistir ao vídeo, está gravado ali no Facebook, na página de Facebook da Embaixada Cristã, ok? Tanto de Angola como de Portugal. Nós disponibilizamos todos os vídeos que fazemos em direto, ficam disponíveis para os nossos irmãos poderem assistir novamente e partilhar. E eu convido, meu irmão, a partilhares o link
desta transmissão em direto. Se puderes, partilha na tua página de Facebook, partilha junto dos grupos que tu tens, partilha para os teus contactos. Porque, irmãos, há muitas pessoas que hoje precisam de ouvir a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos falar, dando continuidade ao que falámos na quarta-feira passada, sobre influência espiritual na família. Ok? Então, nós percebemos a semana passada que realmente existe o mundo espiritual, e o mundo espiritual ele é tão ou mais real do que o mundo físico, o mundo natural que nós vivemos e onde nós interagimos. Mas este mundo espiritual, ele é povoado por seres espirituais. Tanto seres que servem os crentes, que servem os santos, como dizem em Hebreus, que os anjos são espíritos ministradores que servem aqueles que hão de herdar a salvação. Mas também nós vimos, em Isaías, capítulo 14, em Ezequiel, no capítulo 28, nós vimos que também existem seres espirituais da maldade, das trevas, que Paulo chama em Efésios capítulo 6 as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós percebemos que as nossas famílias muitas vezes estão sujeitas a esses espíritos malignos, a essa influência espiritual que procura destruir o relacionamento, o amor entre os membros da família, entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos. Então, assim como nós vimos que Satanás, a antiga serpente, ele destruiu a primeira família, primeiro separando o homem de Deus, a mulher de Deus, depois gerando tensão entre o marido e a mulher, entre o homem e a mulher, e por fim ele agiu na família, nos filhos, na descendência de Adão e Eva, levando Caim, o filho primogênito, a assassinar, a matar o seu irmão Abel. Então nós vemos claramente que desde o início da humanidade, desde o livro do Gênesis, nós vemos uma influência espiritual na família. E nós já vimos porquê. Porque realmente aquilo que o inimigo mais quer fazer é destruir a família. Porque ela é uma instituição divina. E o diabo, ele deseja destruir aquilo que Deus mais preza, que Deus mais ama. E estou a falar da família, do relacionamento entre marido e mulher e a educação que o marido e a mulher, como pais, devem dar aos seus filhos. Então, hoje nós vamos dar continuidade, vamos falar e aprofundar um pouco mais este tema da influência espiritual. Irmãos, na quarta-feira passada nós orámos e eu creio que no nome de Jesus o Espírito Santo ele foi ministrado, ele agiu na vossa casa, na vossa família, e eu creio que no nome de Jesus muita vitória foi operada nesse momento e durante esta semana. Então hoje eu creio que Deus quer trazer unção dobrada sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, e por isso eu quero aprofundar um pouco mais. Mas vamos orar, vamos invocar a bênção e a presença de Deus para o nosso estudo desta noite, ok? Desta Escola de Embaixadores Online. Então, convido-te, irmão, a fechares os teus olhos e a orar, a entregar ao Senhor este momento. Que não seja eu, mas que seja Deus, que seja o Espírito Santo a falar através de mim, em nome de Jesus. Oremos, irmãos. Paizinho, é no nome de Jesus, Senhor, que eu entro na Tua presença, junto com os meus irmãos que me veem, que me assistem, Senhor, dos 4 cantos da terra. Senhor, desde o continente africano, os nossos irmãos que estão em Angola, em São Tomé e Príncipe, também no continente americano, os nossos irmãos que estão na Costa Rica, no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos da América, Senhor, e os nossos irmãos que nos assistem aqui, ó Paizinho, da Europa, Senhor, de Portugal, da Inglaterra, Senhor, no nome de Jesus, eu oro para que Tu possas, Senhor, nos ensinar nesta noite. Pai, possas aplicar a Tua palavra aos nossos corações,
e que Tu possas vivificar as nossas famílias. Senhor, e no nome de Jesus nós repreendemos toda a ação demoníaca contra as nossas famílias, contra os casamentos da embaixada cristã. Senhor, nós oramos para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja amor, para que haja verdadeira unidade no Espírito Santo. Pai, eu declaro em nome de Jesus que através da Tua palavra, que é a espada de dois gumes, Senhor, nós ordenamos vitória, Senhor, na cada família, cada casal, ó Deus, desta igreja, mas também daqueles que me veem nesta noite. Que a Tua palavra possa edificar os meus irmãos e que todos possamos ser cheios, tomados do Teu Espírito e da plenitude de Deus. Pai, eu entrego este tempo nas Tuas mãos e eu Te agradeço por aquilo que Tu vais fazer. Utiliza, Senhor, este direto. Utiliza este vídeo que ficará gravado. Usa-o para que famílias sejam libertas, para que casamentos sejam restaurados e para que a influência das trevas não mais prospere na família dos nossos irmãos. Pai, eu oro e eu Te agradeço. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos e recebemos pela fé. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Então, fazer um breve resumo. Na quarta-feira passada, meus queridos, nós começámos a falar sobre realmente a autoridade que existe espiritual dentro da família, a autoridade que a mulher tem sobre o marido, a autoridade que o marido tem sobre a mulher, como diz em 1 Coríntios 7, e Paulo é claro e afirma categoricamente que o corpo da mulher não pertence mais à mulher, pertence ao marido, e o corpo do marido não pertence mais ao marido, mas pertence à mulher. E isso, irmãos, nós temos que entender numa dimensão espiritual e entender que realmente nós temos autoridade para orar, para interceder, para ministrar libertação, restauração, salvação na vida do nosso cônjuge e na vida da nossa família. Ok? E nós vimos depois e entendemos quem é o nosso inimigo. Percebemos que o nosso inimigo não é a nossa família, não é membros da nossa casa, não é o homem, mas o nosso inimigo é Satanás, o diabo, o pai da mentira, aquele que se insurgiu contra Deus, aquele que foi expulso dos céus e que hoje procura destruir o homem através de uma influência negativa também nas nossas famílias, ok? Depois nós falámos e vimos de que forma é que a influência espiritual pode ser operada nas nossas famílias. E nós percebemos que, em primeiro lugar, a primeira forma é através das maldições. E o que é que são as maldições? Nós vimos que a maldição é a legalidade dada a Satanás e aos seus demónios para destruir uma pessoa, uma vida ou até mesmo uma família. Então nós percebemos isso, que o pecado, cujo salário, a recompensa do pecado é a morte, Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Então Satanás, ele tem legalidade onde há pecado para operar a morte, a destruição, a separação de Deus e também a separação entre os membros da família. Nós vimos na quarta-feira que a palavra grega para morte é a palavra thanatos, que significa separação. Então, o pecado, ele dá legalidade ao inimigo para causar e gerar separação dentro da família. Por isso é que existe, irmãos, tanto divórcio, tanta separação, tantas crianças que são educadas apenas por um dos seus pais, por um dos seus progenitores. Exatamente porque o pecado opera morte, opera esta separação espiritual, emocional e física. Ok? Então nós percebemos isso, irmãos, claramente na quarta-feira passada, e nós percebemos que existem vários tipos de maldições. Existe a maldição hereditária, existe a maldição voluntária, existe a maldição involuntária, existem os traumas, existem as palavras de maldição, existem várias portas pelas quais e através das quais
o inimigo ele tem legalidade para entrar e para destruir. Ok? Por isso, a palavra de Deus diz em 1 de João, capítulo 1, verso 9, diz claramente para nós confessarmos os nossos pecados, porque Ele, o Senhor, é fiel e justo para perdoar, mas mais, para purificar-nos de toda a injustiça. Essa purificação é o fechar das portas, é o encerrar as portas através das quais Satanás entrou e destruiu a nossa vida. Ok? Também em 1 de João, capítulo 3, verso 8, diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, irmãos, glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus, porque a palavra de Deus diz-nos em Gálatas capítulo 3 que Jesus na cruz, Ele se fez maldição para que através dele, tu e eu, fôssemos libertos da maldição, libertos do jugo, libertos da opressão causada por Satanás. Então a palavra de Deus nos diz em Isaías, mas também em outros versículos, que Jesus, Ele levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados. Jesus, Ele morreu no nosso lugar. A morte de Jesus foi substitutiva. Ele tomou o meu lugar de condenação. Ele tomou o meu lugar de maldição. Então, é através de Jesus e somente através de Jesus, porque diz a palavra que não há outro nome dado aos homens através do qual sejamos salvos, a não ser Senhor, o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero dizer-te, meu querido, que hoje há solução para a maldição. E a solução é o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele foi o único que levou sobre si, na cruz do Calvário, toda a maldição. A Bíblia diz que Ele cravou na cruz todo o escrito de dívida que era contrário a nós, como diz lá em Colossenses, no capítulo 2. Então, irmãos, nós vimos que realmente Jesus, ele encerrou toda a legalidade que Satanás tem na nossa vida. Então, através da confissão, através do arrependimento, através de receber Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos a possibilidade de sermos livres de toda a legalidade dada a Satanás. Seja pelos nossos ancestrais, seja através dos nossos próprios atos voluntários, seja através até de uma ação involuntária. Quando alguém opera uma obra de bruxaria, feitiçaria, quando alguém te envolve através de um trabalho realizado através de algum servo do inimigo de Satanás, e muitas vezes tu podes ser envolvido nisso, mas a palavra de Deus diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E em 1 de João 4,4 diz-nos que maior é aquele que hoje está em nós, Jesus Cristo, maior do que aquele que está no mundo. Amém, meus queridos? Então, irmãos, há esperança. Irmãos, há vitória. Romanos capítulo 8, verso 37 diz: e em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus, irmão. Irmão, se a tua família está hoje debaixo de maldição, por causa da legalidade que foi dada no passado, eu quero te dizer que Jesus, Ele poderá hoje, agora, libertar, restaurar totalmente a tua vida e a tua família. Atos capítulo 16, verso 31 é bem claro e diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Essa é a promessa. A salvação é para a família. A salvação é para a minha casa, em nome de Jesus. Amém? Então, nós vimos também, irmãos, que um exemplo de maldição no Velho Testamento, o caso de Davi, e da legalidade que ele deu, permitindo que demónios, espíritos malignos que trabalhavam na área sexual e na área também da morte, do assassinato, da guerra, pudessem entrar na vida e na família de Davi. E vimos isso de uma forma muito clara, mas também percebemos que hoje em Jesus Cristo não há mais necessidade de nós pagarmos o castigo da maldição. Mas temos a autoridade, como Jesus diz em Marcos capítulo 16, verso 16, temos a autoridade para expulsar demónios, curar os enfermos
e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, nós falámos sobre essas portas de entrada e nós percebemos que, segundo aquilo que Jesus nos ensinou, que é possível, por exemplo, alguém ou uma família que já foi liberta por Jesus, já foi salva, mas é possível voltar a ficar oprimida e influenciada por Satanás. Nós vimos, Jesus nos conta aquela parábola em que diz que um espírito maligno, quando sai de um homem, quando é expulso de alguém, a Bíblia diz que ele vai para lugares áridos, lugares desabitados. Mas a palavra de Deus diz que depois de algum tempo, ele volta para ver em que estado está a sua casa, a sua anterior casa. E a palavra de Deus diz que se ele encontrar a casa vazia, a Bíblia diz que ele volta com 7 espíritos piores que ele. E o estado daquela pessoa fica pior do que era no passado. Então, Jesus contou-nos esta parábola exatamente para nos advertir de permanecer com a nossa casa cheia da presença de Deus. Permanecer com a nossa casa ocupada pelo Espírito Santo, que é a presença de Deus em nós. Amém? Glória a Deus por isso. Então, meus queridos, nós vimos também que a forma de nós podermos vencer Satanás e fechar as portas é exatamente Tiago 4,7, que diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, essa é a promessa de Deus, que se eu me sujeitar a Deus e se eu resistir ao diabo, a promessa é que ele fugirá de nós. Amém? Mas nós também vimos que, infelizmente, muitos cristãos, em vez de resistir ao diabo e sujeitar-se a Deus, fazem exatamente o oposto. Sujeitam-se ao diabo e resistem a Deus. Então é muito importante, irmãos, nós entendermos a palavra e termos este conhecimento, porque Oséias 4,6 diz que o meu povo, diz o Senhor, está a ser destruído porque lhe falta o conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, irmãos, aquilo que eu quero nesta noite, nesta escola de embaixadores, é trazer-vos a verdade para que através dela nós possamos ser libertos e cheios do Espírito de Deus, a presença de Deus, habitando, tabernaculando em nós. Em nome de Jesus. Amém? E hoje eu quero falar sobre um outro aspecto através do qual o inimigo ele pode nos influenciar. Então já vimos que a primeira forma de ele nos influenciar é através do pecado que dá lugar a uma maldição, que é a legalidade dada ao inimigo para nos atacar. Mas a segunda influência que eu quero falar, ou forma de influência, é o que a palavra de Deus chama de laço. Ok? A Bíblia fala-nos de laços espirituais e esses laços, eles amarram a nossa vida e impedem-nos de desfrutar da herança que Deus preparou, que Jesus já conquistou, para que tu e eu possamos usufruir e desfrutar durante a vida nesta terra, mas também na vida futura, onde nós estaremos com Jesus para todo o sempre. Amém? Então, vamos ver alguma base bíblica sobre isso, e a palavra de Deus nos diz, no Velho Testamento, em Êxodo, no capítulo 23, no verso 32 e verso 33, a palavra de Deus fala sobre laços. E a Bíblia diz assim, eu vou ler: não farás aliança, diz o Senhor, alguma com outros deuses, nem com o povo que cultua esses outros deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim, diz o Senhor, porque se servires aos seus deuses, isso te será um laço. Então Deus está a advertir Israel aqui, a dizer assim: olha, tu vais entrar na terra prometida, tu vais entrar em Canaã, mas existem nessa terra povos pagãos, povos que adoram outros deuses, e se tu fizeres uma aliança com esses deuses e com essas pessoas, tu vais ficar debaixo de um laço. Eu volto a repetir, o laço é
uma amarração, é um bloqueio espiritual que não deixa a nossa vida avançar, seja a nível financeiro, seja a nível emocional, familiar, relacional, espiritual. A nossa vida não avança por causa desses laços que muitas vezes existem na nossa vida. Outro texto também está em Êxodo 34:12. Deus diz assim: guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra em que hás de entrar, para que uno sejam por laço no meio de ti. Em Josué 23:13, o Senhor volta a advertir o seu povo e disse assim: sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar nestas nações de diante de vós. Pelo contrário, elas vos serão por laço e rede. E em Juízes 2:3, o Senhor diz-nos: pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes serão vossos adversários, e os seus deuses vos serão por laço. O que é que Deus nos está a dizer aqui? O que Deus está a dizer, irmãos, é que existem laços que nós podemos fazer ou criar com o mundo espiritual das trevas. E esses laços principalmente estão muito relacionados com o pecado e com o envolvimento com alguns aspectos de ocultismo, por exemplo, e outros tipos de situações que nós sabemos que causam de facto laços na nossa vida. E o que Deus está a advertir é, Ele não está a dizer que eles vão deixar de ser o seu povo. Ele não está a dizer que eles vão perder a salvação. O que Ele está a dizer e advertir é que se eles se enlaçarem com esses laços espirituais, o que vai acontecer é que eles vão viver uma vida problemática, cheia de transtornos, cheia de obstáculos, cheia de problemas espirituais. E deixa-me dizer uma coisa, talvez hoje tu és alguém que crê em Deus, que amas a Deus, mas a tua vida não avança. A tua vida parece que há alguma força que impede que em alguma área da tua vida as coisas não avancem. Se calhar há áreas em que a tua vida avança, se desenvolve, mas existem áreas, se calhar, que a tua vida não avança. Por mais que tu te esforces, por mais que tu ores, por mais que tu busques a face de Deus, a vida não avança. E o que é que isso significa? Que pode existir um laço. E esse laço ele tem que ser identificado e quebrado, destruído, para que a tua vida possa avançar em direção àquilo que Deus tem para ti. Ok? Então, irmãos, existem hoje outros deuses. Como em Israel, há muitos anos atrás, aquela nação tinha muitos outros deuses. Hoje, irmãos, também existem muitos outros deuses. Deuses que entram na nossa casa através da televisão. Deuses que entram através da televisão, irmãos. Deuses como na área da sexualidade, da pornografia, da homossexualidade, irmãos. Deuses que entram através da nossa televisão, na nossa casa e que influenciam os nossos filhos através de desenhos animados, filmes, de inspiração satânica, diabólica. Irmãos, deuses que hoje entram na nossa casa através da música. Músicas de inspiração demoníaca, que atraem demónios. Que são músicas literalmente de invocação demoníaca. Irmãos, nós temos que ter cuidado com as nossas famílias, nós temos que vigiar e orar, porque existem hoje filmes, séries, novelas, existem músicas que são de inspiração demoníaca, que atraem espíritos malignos à nossa vida e que procuram influenciar a nossa casa. Entendes o que eu estou a dizer? E tu sabes disso, meu irmão. Tu sabes disso. A questão é que muitas vezes nós somos ouvintes, mas não somos praticantes. Então, meu querido, nós hoje temos que ter cuidado, até com as redes sociais. Existem outros deuses que entram na nossa vida através das redes sociais. Nós temos que ter muito cuidado com as 5 portas do nosso ser. Os nossos 5 sentidos são as portas através das quais as informações, as influências entram dentro de nós. Temos que ter cuidado com o que vemos. Temos que ter cuidado com o que ouvimos. Temos que ter cuidado com o que comemos, com o que cheiramos, com aquilo que apalpamos, aquilo que nós contactamos, irmãos.
nós precisamos de guardar as nossas vidas de toda a influência espiritual. Porque senão, irmãos, nós mais tarde ou mais cedo vamos pagar um preço muito alto. O preço de termos que lutar, resistir, para que o inimigo abandone as nossas famílias, as nossas casas e as nossas vidas. Ok? Jogos de computador, irmãos, jogos de videogames, jogos de PlayStation, Xbox, o que for, irmão. Computadores, irmãos. A internet, irmãos. Irmãos, hoje em dia há muitos deuses que estão a entrar na nossa casa. E o que Deus está-nos a dizer é que tu tens que ter cuidado, porque se tu permitires isso, esses deuses se tornarão um laço que vão amarrar a tua vida e que não vão permitir que a tua vida avance. Por isso, irmãos, existem hoje cristãos sinceros, crentes, que amam a Deus, que creem em Jesus Cristo, mas que ainda estão amarrados nesse laço. Entendes o que eu estou a dizer? Vamos ver agora no Novo Testamento. Já vimos no Velho Testamento, agora nós vamos ver no Novo Testamento. Ok? Então, eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia e a sublinhares este texto que está em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no Novo Testamento, no capítulo 2, e vamos ler o verso 20 ao verso 26. Eu vou abrir também aqui a minha Bíblia, 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 20 ao verso 26, ok? Então, vamos abrir a palavra do Senhor e vamos ler estes versículos que nos vão, de alguma forma, elucidar sobre esta questão dos laços, que é a segunda forma através da qual o inimigo influencia e aprisiona as nossas famílias e as nossas vidas. Amém? Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 20, diz assim, eu vou ler. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra. Aleluia, irmãos. Santificado e idóneo para o uso do Senhor, preparado para toda a boa obra. Irmãos, Paulo está a dizer a Timóteo assim, olha, purifica-te desses laços, purifica-te de tudo isso, santifica-te para que o Senhor te possa usar e para que tu possas ser como um vaso de honra nas mãos do oleiro, do nosso Pai Celestial. Verso 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Verso 26 agora, que é a conclusão. Presta atenção, diz assim: e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem hoje a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus aqui é bem clara. Paulo exorta Timóteo. Quem era Timóteo? Era o pastor da igreja. Pastor da igreja do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, como apóstolo, Paulo estava a dizer assim a Timóteo: Timóteo, dizes na tua igreja que as pessoas, os cristãos, os crentes, eles se purifiquem, eles se tornem vasos de honra para o Senhor. Mas no final, Paulo ele diz assim: e que se desprendam dos laços do diabo, por qual ou por quem haviam sido presos, para que hoje possam fazer a vontade de Deus.
Então, irmãos, aqui claramente nós percebemos isso. Paulo, ele usa mesmo este termo, que se desprendam. Que se desprendam. É algo presente, é algo hoje. Irmãos, todos nós, repara, Paulo não está a falar para o mundo. Paulo não está a falar para as pessoas que não conhecem Jesus. Paulo está a falar para um pastor, Paulo está a falar para uma igreja. E Paulo está a dizer o quê? Está a dizer para os cristãos se desprenderem hoje, através do arrependimento, através da confissão, através da renúncia desses laços. Desses laços que no passado, irmãos, foram operados na nossa vida. Laços a nível hereditário, familiar. Entendes o que eu estou a dizer? Por isso é que muitas vezes a nossa vida não avança. Porque existe um laço. E Paulo está aqui a dizer, irmãos, Paulo está a dizer que se desprendam dos laços do diabo hoje. Hoje. E depois diz mais, que haviam sido passado. Haviam o quê? Presos pelo diabo. Irmãos, é muito interessante e nós hoje não temos muito tempo para refletir nisso, mas é muito interessante ver a analogia do povo de Israel no Egito e na saída do povo de Israel do Egito e da influência de Faraó sobre os israelitas e comparar isso com a nossa vida hoje cristã. Assim como o povo de Israel, quando recebeu a palavra do Senhor através de Moisés para sair do Egito, assim como Satanás ele tentou, através de Faraó, negociar a saída do povo, através de, em primeiro lugar, disse, olha, não saiam, vão adorar ao vosso Deus, mas voltem. Depois disse, ok, tudo bem, podem ir, mas deixem ficar aqui as vossas posses, os vossos filhos. Depois disse, ok, tudo bem, podem levar os vossos filhos, mas olha, não vão para muito longe, fiquem perto. Irmãos, da mesma forma, Satanás, ele não pode impedir a tua salvação, ele não pode impedir que tu sejas salvo. Ele não pode impedir a salvação da tua família. Mas ele pode continuar a amarrar a tua vida para que tu não possas servir a Deus de uma forma plena. Irmãos, e é verdade ou não é que há pessoas que têm potencial, têm dons, têm ministério, têm chamado, mas não têm capacidade, não têm, digamos, oportunidade de servir ao Senhor. Sabes porquê, meu irmão? Segundo o ensino do apóstolo Paulo, o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, segundo o ensino dele, porque existem laços que nós temos que nos desprender desses laços. Ok? Então, irmãos, aqui nós não estamos a discutir salvação, irmãos. Volto a repetir. Nós não estamos a falar aqui de salvação. A salvação é pela fé. A salvação é-te dada pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, revelada, manifesta em Cristo Jesus, que, sendo nós ainda pecadores, decidiu morrer em nosso lugar. Romanos 5,8 diz, Deus prova o seu amor para conosco, onde Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, irmãos, nós não estamos a falar aqui de salvação. Nós não estamos a falar aqui da vida eterna. Nós estamos a falar aqui de viver uma vida livre. Livre para ser um vaso de honra nas mãos do nosso oleiro, do nosso Senhor e Salvador. Amém? Entenderam, irmãos? Então que não haja confusões. Nós não estamos a falar aqui que um cristão que aceitou Jesus não é salvo. Não é isso. A salvação, irmão, não depende de nós. Depende da tua confissão e da tua fé em Jesus. Efésios capítulo 2, verso 8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não é o quê? Não é mérito nosso. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Entendes? Mas eu não estou a falar de salvação. Eu estou a falar aqui de tu seres liberto de toda a influência espiritual das trevas na tua família, na tua casa. Eu estou aqui a falar da forma como o diabo ainda hoje quer aprisionar a tua vida. E Paulo reconheceu isso na igreja do pastor Timóteo. E Paulo diz que se desprendam dos laços do diabo.
por quem haviam sido presos, para que hoje eles possam cumprir a vontade de Deus, se tornarem vasos de honra e não vasos de desonra. Paulo, inclusive, diz que a contenda, a discussão, as guerrilhas, as separações que existem muitas vezes dentro da igreja são consequência desses laços que muitas vezes o diabo usa para amarrar a tua e a minha vida. Amém? Então, meus queridos, vamos ler aqui outro texto interessante, Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus 12, 1 diz assim, vou ler, Hebreus 12, 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, irmãos, todo o laço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança o quê? A carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Mas, irmãos, para eu olhar para Jesus, eu preciso do quê? Eu preciso me desprender dos laços, dos embaraços, do pecado que me amarra e que me impede de correr a minha carreira. Irmão, Deus tem um chamado para a tua vida. Irmã, Deus tem um chamado para a tua vida. Mas enquanto estiveres amarrado, tu não vais conseguir cumprir o teu chamado. Entendes o que eu estou a dizer, irmão? Na minha vida, irmãos, no passado, eu tinha laços. E eu tive que entender, discernir e destruir esses laços para que hoje eu possa servir ao Senhor como eu tenho feito, de todo o meu coração, com toda a minha força. Entendes? Percorrendo, lutando e correndo a carreira que me está proposta. Amém? Então, meu querido, Deus quer te libertar. Deus quer que tu te desembaraçes desses laços para que possas correr a carreira olhando firmemente para Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ver um exemplo bíblico de alguém que se converteu, que foi batizado, mas que claramente foi identificado como alguém que estava preso num laço. Ok? Vamos abrir a Bíblia agora em Atos. Atos capítulo 8, verso 13 a 23. Convido então os irmãos a abrir Atos capítulo 8, verso 13 a 23. Eu vou ler, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. A palavra de Deus fala-nos aqui, se tu leres o contexto, tu vais entender que este personagem, este Simão, ele era um bruxo, ele era um feiticeiro, ele era servo do diabo. E a Bíblia diz-nos que ele era alguém que, através do poder de Satanás, operava sinais e prodígios. Ele era conhecido e era chamado grande poder naquela região. Ok? E este Simão, a Bíblia diz-nos que quando ouviu Filipe, o evangelista, pregar o evangelho, anunciar a libertação que há em Jesus Cristo, e vendo ele os sinais, as maravilhas, os milagres que Deus fazia através de Filipe, a Bíblia diz que este bruxo, este feiticeiro, ele se converteu. A Bíblia diz que, vamos ler, creu até o próprio Simão. Quer dizer que toda aquela região se converteu e até o bruxo da cidade, o feiticeiro da cidade, a Bíblia diz que ele também entregou a sua vida a Jesus e confessou Jesus como Senhor e Salvador. Ok? Não sou eu que estou a dizer, é a palavra. Ok? E a palavra de Deus diz que ele até foi batizado. Diz comigo, batizado. Então a fé dele foi confirmada publicamente através do batismo. E a Bíblia diz que todo o que é batizado é revestido de Cristo e é feito descendência de Abraão, conforme
a promessa, ok? Gálatas capítulo 3, verso 29. Então o que eu te quero dizer aqui é que é claro que Simão, o bruxo, se converteu. E a Bíblia diz-nos que ele foi discipulado por Filipe. Olha o que é que diz a Bíblia. E ficou de contínuo com Filipe. Então olha, ele creu, ele foi batizado e ele foi discipulado por Filipe. Ok? Para que não haja dúvida que ele era alguém salvo. Ele era alguém que recebeu o dom da vida eterna. Ok? E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava maravilhado, estava atónito. Ele realmente ficou marcado. Deus marcou a vida daquele homem e aquele homem foi liberto e foi restaurado para ser salvo. Ok? Vamos continuar a ler. Verso 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria, o lugar onde Filipe e Simão estavam, recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os dois apóstolos. Ok? Os quais, tendo descido a Samaria, eles estavam onde? Em Jerusalém, e foram até Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo. Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. O tal batismo do arrependimento. Eles ainda não tinham sido batizados com o poder do Espírito Santo. Ok? Eles eram salvos, mas não tinham ainda recebido o quê? O dom, o poder, a unção do Espírito Santo. Ok? Para quê? Para fazer milagres, maravilhas, tal como Filipe. Ok? E diz assim a palavra do Senhor no verso 18. E Simão, olha o nosso amigo Simão, que nós falámos há pouco, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era concedido, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Chegou ao pé dos apóstolos e diz assim, olha, quanto é que vocês querem para eu poder receber também o poder do Espírito Santo? Agora vamos ver o verso 19. E dizendo, dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as minhas mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Verso 23, lê comigo o verso 23. Pois vejo que estás em fel de amargura e em, diz comigo, laço de iniquidade. Então, irmãos, Simão, ele era salvo, meu irmão. Ele queria Deus na vida dele. Ele foi discipulado por Filipe. Mas ele ainda estava debaixo da influência de Satanás. Ele ainda estava debaixo da influência desses espíritos malignos que no passado ele serviu. E esses espíritos malignos estavam a influenciá-lo para quê? Para ele receber o dom de Deus, o poder de Deus através do dinheiro. Então, meus queridos, muitas vezes quando nós queremos servir a Deus por causa do dinheiro, ou nós queremos usar o dinheiro para poder fazer a obra de Deus, oh, meu querido, é porque muitas vezes há laço. E deixa-me dizer uma coisa, que há muita gente hoje que quer servir a Deus tal como Simão, mas que infelizmente estão em laço. E as atitudes deles, o amor ao dinheiro, mostra que eles ainda estão em laço de iniquidade. Então, irmãos, o que é que nós percebemos aqui claramente? Percebemos aqui que Simão era um crente, tal como tu e eu, batizado, discipulado, mas era alguém que ainda estava sobre a influência de Satanás. E não sou eu que digo, foi o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, que viu, que discerniu, porque ele tinha o dom de discernimento de espíritos, e ele entendeu que aquele crente estava em laço. Ok? Então, no verso 19 nós percebemos
claramente o laço que existia na vida daquele homem. No verso 20 a 22 nós vemos que Pedro critica, que o Pedro o censura e o exorta ao arrependimento. E no verso 23 nós vemos o motivo da sua queda. E qual era o motivo da sua queda? Ele disse: pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Ok? Então é interessante que esta expressão fel de amargura é a mesma que está em Deuteronômio 29:18, que é comparada àquele laço feito com outros deuses. Ok? E aqui nós vemos, no exemplo de Simão, os dois principais tipos de laço com os quais o diabo pretende amarrar a tua vida e prender os crentes para que eles não possam ser vasos de honra nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são então os dois laços? Vamos ver, lê na tua Bíblia. Laço de amargura. O que é amargura, irmãos? A amargura é um laço emocional, é um laço na nossa alma. E a amargura o que é? É falta de perdão. A falta de perdão produz laços na nossa vida. Irmãos, há pessoas que a vida não avança porque não conseguem perdoar. São pessoas que estão ainda presas à amargura. E a palavra de Deus diz, é bem clara, que se a raiz de amargura brotar, o resultado vai ser a morte, a separação. Então, irmãos, hoje eu quero te dizer isto. Existem famílias que estão enlaçadas por causa da amargura. Existem relacionamentos entre pais e filhos que estão destruídos, amarrados por causa da amargura. Estão relacionamentos entre marido e mulher. Há casais que não têm intimidade já há muitos anos por causa da amargura. Então, irmãos, deixem-me dizer uma coisa. Se hoje o Espírito Santo está a mostrar que também, assim como Simão, o diabo te tem prendido a estes laços de amargura, se há aspectos na tua vida que tu ainda não conseguiste perdoar, que tu não conseguiste ainda te libertar dessas memórias traumáticas, desse sentimento de ressentimento que vem da rejeição, como nós já vimos, que vem da autorrejeição, da culpa, do trauma, do abuso. Irmãos, que hoje o Senhor te possa libertar de todo o laço de amargura. Porque Jesus levou sobre si o castigo que hoje te traz a paz. Aleluia. E o segundo laço é um laço espiritual. O primeiro é emocional. Mas o segundo é um laço espiritual. É o laço de iniquidade. O ser iníquo. O ter uma tendência para o mal. Uma tendência para os maus pensamentos. Irmãos, há pessoas que têm maus pensamentos. Pessoas que são cristãos, tomam a ceia do Senhor, mas de tempos em tempos vêm pensamentos maus. Pensamentos na área sexual. Pensamentos na área do ódio, da morte. Pensamentos até contra si próprios. Pensamentos de suicídio. Irmãos, é porque há laço. E tu precisas te libertar desses laços de iniquidade. No nome de Jesus. Assim como Simão foi exortado por Pedro para se libertar através do arrependimento e da oração. Assim também eu te digo, meu irmão, liberta-te desses laços. Desprende-te hoje desses laços para que possas experimentar a herança que Deus tem para a tua vida. Para que sejas um vaso de honra nas mãos do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Eu quero-vos dar outra palavra, outra base bíblica para vocês perceberem isto do laço. Agora, em termos não só espirituais, emocionais, mas físicos. Ouvam bem, há laços, há objetos físicos que criam laços espirituais na nossa vida. Ok? Vamos abrir agora em Atos 19, ok? Abre comigo Atos 19, vamos saltar um bocadinho a Bíblia e vamos ler Atos 19 e vamos ler o verso 18 ao verso 20. Atos 19, 18 a 20. Eu vou ler, diz assim. Muitos dos que tinham crido, diz comigo, crido, ok? Tal como Simão, pessoas que receberam Jesus, ok? E repara o tempo verbal, tinham crido, passado, ok? Também muitos dos que tinham praticado as artes mágicas, a palavra aqui é bruxaria, feitiçaria, satanismo, ocultismo,
ok? Trouxeram o quê? Trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Aleluia, irmãos! Repara, a palavra de Deus diz que Paulo chegou a Éfeso, pregou a palavra. E a Bíblia diz-nos que os bruxos, os feiticeiros, os pais de santo, os espíritas, todos aqueles que invocam os espíritos malignos, todos aqueles que operam trabalhos de bruxaria, feitiçaria, nas encruzilhadas, contra a vida de pessoas, todos aqueles que invocam espíritos do mal, a Bíblia diz-nos que eles, ao ouvir a palavra de Deus, através de Paulo, se converteram ao Senhor Jesus. Mas eles não só se converteram, eles não só confessaram com a boca que Jesus era Senhor. Não, irmãos, eles quebraram os laços. Eles destruíram os laços que eles tinham com as trevas. E o que é que foi o quebrar os laços? O queimar dos livros de bruxaria, feitiçaria, aqueles livros cheios do conhecimento das trevas para destruir, matar e roubar. Então a palavra de Deus diz o quê? Que eles trouxeram os livros e queimaram na presença do apóstolo Paulo e de todos os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmão, deixa-me te dizer uma coisa. Irmãos, e é uma coisa muito importante. Existem muitos cristãos que já aceitaram Jesus, que já estão até firmes na igreja e não praticam mais coisas ligadas aos outros deuses, seja ele a área sexual, a área espiritual, mas mantêm ainda nas suas casas objetos do passado que não foram destruídos. Irmãos, existem crentes ainda que já se libertaram de muita coisa, mas continuam ainda a ter na sua vida alguns objetos. Por exemplo, objetos que ainda os ligam a certos vícios. Pessoas, por exemplo, cristãos que ainda têm tabaco, que ainda fumam, que ainda, por exemplo, têm na sua posse revistas de pornografia, imagens guardadas no computador de pornografia. Irmãos, que o Espírito Santo possa nos revelar para que nós possamos nos libertar hoje de todo o laço. Oh, meus queridos, e a minha oração é que o Espírito Santo, não eu, mas o Espírito Santo, através das palavras da minha boca, possa ministrar agora a libertação, possa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Então, meu querido, que laços hoje tu precisas de destruir? Que objetos hoje ainda existem na tua vida, no teu escritório? Existem coisas aí no teu escritório, coisas que ninguém sabe, mas tu precisas de queimar, tu precisas de destruir essas coisas. Porque isso ainda é o quê? Laço da tua vida. Amém, meus queridos? Então, hoje, nós não podemos só simplesmente dizer que já recebemos Jesus, que já somos salvos, a salvação é pela fé, e continuar a ter na nossa alma, no nosso espírito ou na nossa posse objetos, sentimentos ou desejos que realmente são contrários à palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus quer se revelar a ti, mas Deus exige santidade para que Ele possa usar a tua vida como um vaso de honra nas mãos do oleiro. Amém? Então, meus queridos, termino dizendo os passos para a tua e a minha libertação. Seja de maldição, seja de laço, seja de pecado. Que toda a influência espiritual das trevas na tua família seja destruída no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, irmãos,
vamos agora perceber e ver o processo de libertação. Primeiro, para eu ser liberto das maldições, do pecado e dos laços, eu preciso de, em primeiro lugar, entender que eu tenho que guerrear espiritualmente. Ok? Para eu ter plena libertação, eu tenho que lutar. A palavra de Deus diz em Mateus 11:12, diz assim, que o reino de Deus é conquistado pela quê? Pela força. Ok? A palavra grega é arpazain, que significa agarrar, amarrar, arrebatar. Então a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele tem que ser tomado, ele tem que ser recebido com determinação, com atitude. E por isso, em primeiro lugar, tu precisas de entender que nós precisamos de resistir ao diabo e nos sujeitar a Deus. Segundo lugar, no processo de libertação, nós precisamos de reconhecer que precisamos de destruir essas influências espirituais. Então, é importante a mulher, a esposa, destruir na vida do marido, através da oração, essas influências espirituais. É importante o marido destruir na vida da sua esposa, dos seus filhos, dos seus irmãos, da sua família, da sua casa, essas influências espirituais. Ok? Lembra-te que o que levou Adão e Eva a serem destruídos foi a apatia de Adão. Nós perguntamos sempre, há uma pergunta que não tem resposta. Onde estava Adão quando a serpente tentou Eva? Onde estava Adão? Irmãos, Adão estava lá. Por isso é que ele comeu o fruto. Mas Adão não fez nada. Então, irmão, para tu seres liberto, tu precisas de tomar uma atitude. Tu precisas de guerrear espiritualmente. Tu precisas te revestir da armadura de Deus, como diz em Efésios 6, para poderes resistir no dia mau. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tu precisas, meu querido, de o fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Terceiro lugar. Terceiro passo do processo de libertação. Arrepender. Ok? Precisamos de nos arrepender dos nossos pecados. O que é o pecado? É a tal legalidade que o diabo recebe para poder agir e influenciar a tua vida. Então eu preciso me arrepender dos meus pecados, por mim e até mesmo pelos meus ancestrais, no sentido de quê? De fechar portas de maldição, envolvimento com bruxaria, feitiçaria, envolvimento na área, por exemplo, de pecados na área sexual. Eu preciso de me arrepender e renunciar todas essas portas, fechando-as no sangue de Jesus Cristo, santificando a minha descendência, a minha vida e a vida dos meus filhos. Amém? Então, eu devo arrepender-me, eu devo confessar diante de Deus cada pecado, recebendo o perdão de Deus pela fé. 1 João 9 diz, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Glória a Deus. Então, primeiro passo, disposição para a guerra espiritual. Segundo passo, reconhecer. Terceiro passo, arrepender e confessar diante de Deus. Ok? Quarto passo, enumerar as portas de entrada e os laços e renunciar e expulsar a todos os demónios que entraram na nossa vida, na nossa família, através dessas portas, através desses laços. Nós precisamos de enumerar e renunciar e expulsar no nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que em meu nome expulsarão demónios. Então nós temos, irmão, que exercer a nossa autoridade. E temos que expulsar esses espíritos malignos. Irmãos, eles não se veem, mas eles agem na nossa vida e na nossa família. E, por último, o que é que nós temos que fazer? Destruir todos os objetos que estão relacionados com essas portas
e com esses laços. Destruir, irmão, tudo o que tens em casa, tudo o que tens no teu escritório. Destruir tudo o que está relacionado com o ocultismo, tudo o que está relacionado com pornografia, pecado da ordem sexual, tudo o que tem a ver com pecados de morte. Irmãos, há pessoas em casa que têm armas de fogo, armas que já foram até usadas para matar. Irmão, meu querido, em nome de Jesus, há objetos que são esses vínculos espirituais com o mundo das trevas. Então nós temos, irmãos, que nos desfazer, destruir esses laços, esses objetos, para podermos viver uma vida livre. Tal como Jesus disse, em mim Satanás não tem nada. Que nós possamos dizer, em mim Satanás não tem nada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Em último lugar, em quinto lugar, encher-nos do Espírito Santo. Amém? 2 de Coríntios, capítulo 1, verso 22. Em Efésios, capítulo 1, verso 14. Verso 5, capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós a palavra de Deus, salmodiando e cantando ao Senhor cânticos espirituais, sujeitando uns aos outros no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, eu termino refletindo e voltando a enumerar os passos do processo de libertação. Primeiro, disposição para a guerra espiritual. Segundo, reconhecer que precisamos de destruir essa influência espiritual na nossa vida. Terceiro, arrepender dos pecados e receber o perdão de Deus. Fechar a porta através do perdão que há em Jesus Cristo. Quarto, enumerar, renunciar, expulsar e destruir tudo o que tem a ver com as trevas. E em último lugar, encher do Espírito Santo. Todos nós que já confessamos Jesus, todos nós já temos o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele vem habitar em nós. Mas uma coisa é o Espírito habitar em ti, outra coisa é tu estar cheio do Espírito Santo. Aquilo que nós chamamos de seres batizado, submergido no Espírito Santo. Então, meu querido, não queiras só ter o Espírito. Procura ser cheio do Espírito Santo. Procura que a tua casa possa transbordar da presença do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, eu quero terminar com uma palavra de oração. Amém, meus queridos? E neste estudo nós vimos como o inimigo influencia as nossas famílias. Através do pecado, através das maldições, através dos laços, e através também de objetos que muitas vezes nós temos na nossa posse. E se Deus te revelar algum objeto aí na tua casa, que tu não sentes paz, talvez alguma coisa até que alguém te ofereceu, meu querido, que tu possas obedecer ao Espírito Santo e te desfazer de tudo aquilo que possa estar a ser um laço espiritual na tua vida. Amém, meus queridos? E não se esqueçam 1 João 4,4. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, meu querido, ser liberto, ser livre para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Quero-te convidar a aproximar-te aqui do teu ecrã, seja do telemóvel, da televisão, do computador, do tablet. Aproxima-te e vamos orar. Amém? Vamos orar. Vamos receber a libertação do Senhor. E vamos percorrer este processo. Que ainda hoje tu possas percorrer estes passos que eu falei. E tu possas receber a libertação da tua família. Porque a Bíblia diz que se creres em Jesus, serás salvo. Tu e a tua casa. Amém. Oremos. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que eu agora ministro
ó Deus, a Tua presença, o Teu poder, a Tua palavra que é Espírito e vida. Ó Senhor, nós ministramos agora a cada pessoa que nos está a ver agora em direto, mas também àqueles que estarão a ver este vídeo gravado. Senhor, nós ministramos libertação, cura. Nós declaramos agora que toda a maldição seja destruída no nome de Jesus. Nós oramos que todo o laço seja agora desfeito, todo o laço de amargura, todo o laço de iniquidade e todo o objeto que possa estar consagrado ao inimigo e às trevas. Nós agora ordenamos que toda a presença maligna abandone, seja expulsa e não volte mais da casa, da família, da vida dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro que caia por terra agora toda a presença maligna. E eu oro em nome de Jesus que se está alguém oprimido agora, que está a ver este vídeo, alguém que está oprimido pelas trevas, eu ordeno agora esses demónios malditos, eu ordeno em nome de Jesus, saiam da vida, saiam do corpo, saiam da alma daqueles que ocupam. Em nome de Jesus, nós ordenamos que sejam libertos agora. Em nome de Jesus, ser livre de todo o mal agora. Porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo na tua vida, na tua casa, na tua família. Pai, nós recebemos pela fé a vitória que tu conquistaste para nós, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós te agradecemos e declaramos, Senhor, que o Teu Espírito Santo é bem-vindo. É bem-vindo, Senhor, ó Deus, para encher a nossa vida, para encher a nossa casa. Senhor, nós pedimos-te que Tu nos possas encher, batizar com o maravilhoso Espírito Santo de Deus. Nós oramos e nós recebemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. E amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, eu creio que o Senhor já operou libertação na tua vida e este mês de maio nós receberemos a bênção de ser famílias fortes, de ter famílias fortes em tempos difíceis. Amém? Então, meu querido, um grande abraço. Eu queria terminar apenas agradecendo a todos os nossos irmãos que nos veem. Um grande abraço. Se puderes deixar o teu comentário, se puderes também, meu querido, partilha esta palavra. Irmãos, nós não temos noção da quantidade de pessoas que está presa espiritualmente, que está enlaçada, que está envolvida com outros deuses, que está aprisionada a esses laços do inferno. Partilha este vídeo, irmão, para que mais pessoas possam ser cheios do Espírito Santo. Amém? E no nome de Jesus eu agradeço àqueles que têm também permitido que a Embaixada Cristã continue a exercer o seu ministério, os irmãos que têm sido fiéis nas suas ofertas, nas suas primícias, nos seus dízimos. Muito obrigado, meus queridos, por aqueles que têm sido fiéis. A palavra de Deus diz-nos que a janela dos céus está aberta sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E eu quero te convidar a tu poderes também participar, semear a tua oferta neste ministério, para que também a bênção que Deus derramou e tem derramado sobre nós possa também estar sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Então eu convido aos membros, frequentadores da nossa igreja, que possam entregar as suas ofertas. Eu coloco aqui no ecrã, aqui eu vou colocar o NIB da igreja, ok? O nosso IBAN, o IBAN da nossa conta internacional, da conta da nossa sede, que é em Portugal, para tu poderes entregar a tua oferta. Amém? E eu quero te agradecer. E quero agradecer também aos irmãos da Embaixada Cristã, em especial aqui da Embaixada Cristã de Portugal, pelas cestas básicas. Ainda ontem, irmãos, um casal de pastores da nossa igreja se deslocou para entregar uma cesta básica e abençoar com um montante financeiro alguém que estava a precisar. Alguém que estava muito aflito, mas que experimentou o amor de Deus através da Embaixada Cristã. Então, eu quero te convidar, meu irmão, a tu poderes semear a tua semente neste ministério. Que Deus te abençoe
e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação e a comunhão do Espírito Santo possa estar sobre a tua família e sobre a tua vida. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até sexta-feira no nosso mega grupo de vida aqui também às 9 horas, horário de Portugal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Grande abraço para todos vós. Que Deus vos abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.